A pergunta que fica é, vale a pena então você arriscar o seu capital aqui nessa empresa em 2026? Pessoal, no vídeo passado conversei com vocês sobre a Paranapanema PMAM3, que é uma small cap. E hoje a gente vai ver se vale a pena a gente mexer com esse tipo de coisa ou não. A Paranapanema é uma das ações que mexe muito com o psicológico do investidor da B3 e já vou explicar por quê. Porque ela é uma das únicas e a maior produtora de cobre no Brasil. Do outro lado, a gente tem uma empresa que luta há anos numa recuperação judicial muito complexa. E aí, a pergunta que fica é, vale a pena então você arriscar o seu capital aqui nessa empresa em 2026? Ou o risco de ver o seu dinheiro sumir pode ser real? O que você acha, hein? Já deu uma estudada aí em Paranapanema? Já ouviu falar sequer dessa empresa? A Vale, ano passado, mais ou menos nessa época, fevereiro do ano passado, estava querendo comprar a Paranapanema, mesmo com todos os prejuízos que ela tem, né, todas as dívidas que ela tem, que já está beirando aí na faixa do bilhão. Tem alguns que entendem que a Paranapanema pode ser aquilo que se chama no mercado de ações de boi, ou seja, uma oportunidade. Qual é a tese, né, gente? A tese do cobre. Vamos lá. Primeiro ponto positivo é justamente o setor. Tá? O cobre ainda é um material muito necessário na chamada transição energética. Carros elétricos, motores elétricos ainda usam muito cobre em fiação, muito embora cobre tenha sido ao longo do tempo substituído por outros materiais. Canos de água quente, vocês devem lembrar, antes era tudo cobre, agora são plásticos que aguentam alta temperatura. Tá? Mas a gente pode dizer que ainda há grande dependência tecnológica do cobre. A demanda global atualmente tem crescido. E a Paranapanema tem um chamado market share relevante, ou seja, ela tem muitos clientes ainda no Brasil e no mundo. Aí veio essa reestruturação judicial, que é uma reestruturação da dívida. Recentemente, a empresa conseguiu avanços no plano de recuperação judicial que apresentou e que já aditou, inclusive, diversas vezes. O que acontece, gente? Se ela conseguir limpar o balanço e focar apenas na operação, em vez de estar focado nesse problema judicial, o valor de mercado atual pode parecer, olha, uma verdadeira pechincha. Hoje estava batendo os 90 e poucos centavos. Tá? E se ela sair dessa recuperação judicial, o potencial de geração de caixa é enorme. Tá? Você pode ter aí uma chamada alavancagem operacional, onde qualquer melhoria na eficiência produtiva ela vai refletir diretamente no lucro, já que a estrutura de custos fixos ela é bem alta, tá, gente? Se a economia brasileira e o preço da commodity ajudarem, ou seja, se subir o preço do metal, do cobre, então a ação pode ter uma valorização explosiva. Pois vejam bem, essa ação já valeu bem mais de que R$100. É isso mesmo que você ouviu. Agora está valendo centavos, mas já valeu mais de R$100 uma única ação. E por que pode ser, por outro lado, um péssimo investimento? Justamente por conta da recuperação judicial.
que chamam até o fantasma da recuperação judicial. Por quê, né, gente? Porque é muito difícil uma empresa como a Paranapanema, do tamanho que ela tem, sair dessas dívidas tudo, tá? Então, se diz que tem altíssimo risco dela falir. A empresa, atualmente, ela está carregando um histórico de prejuízos, uma dívida que por muito tempo foi considerada totalmente impagável. O risco de insolvência nunca sai aí do radar, está sempre assombrando a Paranapanema. O que pode acontecer ainda? A chamada diluição de acionistas. O que vem a ser isso? Ela lançar mais ações para se salvar. Muitas vezes, empresas lançam IPOs, OPAs, para fazer caixa. Então ela emite novas ações ou converte dívida em capital. Isso significa que quem é acionista hoje pode ver a sua participação aí de certa forma diluída. Enquanto hoje tem, vou chutar aqui, eu não vi esses dados, mas vamos dizer que tenha 1 milhão de ação, pode lançar mais 1 milhão e aí fica diluído, e se continua o problema aí fica valendo menos ainda. Então pode valer ainda menos no futuro, a gente pode chegar aí a 10 centavos. O que acontece? Ela tem também uma volatilidade muito grande. Não é uma ação para quem tem coração fraco. E por quê? Porque ela é sensível ao câmbio, ao preço do cobre, na chamada LME, que é London Metal Exchange, seria a bolsa de valores dos metais de Londres, e a cada pequena decisão judicial. Então, qualquer coisa que o juiz decide lá pode ter reflexo muito positivo ou muito negativo. É um papel, gente, que ela pode cair ou subir 10 ou 20% em um único dia, sem aviso prévio. É o que a gente viu agora, essa semana. Ela estava a 67 e foi para 90 e poucos. O que pode ser puramente especulação. A Paranapanema, então, ela não pode ser visto como um investimento para aposentadoria. Ela, aí sim, é mais uma aposta em uma empresa que está definitivamente na UTI, tentando sobreviver. Se você tem estômago e quer ter uma pequena exposição, arriscar um pouco nessa empresa, que é de um setor estratégico, aí ela pode estar aí no seu radar. Então, faça aquilo que a gente já conversou, estude, se for aportar algum valor nela, que seja valores pequenos. Eu diria assim, ó, no máximo 2% do que você tem na bolsa de valores pode colocar nessa ação. Mais do que isso não, eu ia falar até 1%. Claro que se você busca segurança e dividendos para aposentadoria, então olha, passa longe dessa ação. O endividamento da Paranapanema, pessoal, ele não aconteceu da noite para o dia, e sim foi o resultado do que a gente chama uma tempestade perfeita. O que vem a ser essa tempestade perfeita? Foram vários fatores que juntos contribuíram para o endividamento. E temos aí, por exemplo, problemas operacionais em máquinas que estragaram, alto-fornos, quando já estava a empresa com problema, e também problemas macroeconômicos e uma estrutura de capital que acabou se tornando insustentável ao longo das décadas. Por quê? Porque o chamado concentrado de cobre, que é como seria um minério de cobre, para ele ser comprado precisa de dinheiro. Mas aí o que aconteceu? Ela teve uma crise de liquidez e restrição no crédito. Aí a recuperação judicial que aconteceu em 2022 piorou ainda mais, porque quem poderia vender de forma consignada
o concentrado de cobre para a empresa, já não queria mais vender, tá? Então a empresa começou a ter dificuldade de obter crédito com os fornecedores para comprar a matéria-prima, que é o concentrado de cobre. E sem crédito, quando você não tem crédito na praça, se você vai buscar crédito, esse crédito é mais caro ainda. Ou seja, ela não conseguia comprar o concentrado de cobre para processar. Sem conseguir processar, não tinha produto para vender. Não conseguia fabricar barras de cobre, cano de cobre, coisa e tal, o cobre em geral. E aí não tinha produto para vender e acabou criando, gente, um ciclo vicioso onde a geração de caixa acabou secando. Então a produção dela despencou totalmente. Ainda tivemos problemas operacionais graves. A planta da Caraíba Metais, que fica na Bahia, que é uma das principais unidades da empresa, ela enfrentou diversos problemas técnicos e interrupções na produção, o que é péssimo. Quem conhece um pouco de metalurgia sabe que os alto-fornos não podem parar. Se pararem, é prejuízo. Um incidente específico na maquinaria acabou comprometendo a produção e, consequentemente, a capacidade da empresa de cumprir contratos que já tinha lá com compradores do metal e, então, gerar receita para pagar os juros da dívida daqueles empréstimos que ela tinha para comprar o concentrado, para fazer. Vejam que bola de neve. Mais ainda, há uma exposição da empresa muito grande ao câmbio e ao preço da commodity, do metal, do cobre, do concentrado de cobre. O negócio da Paranapanema é extremamente sensível a duas variáveis que ela não controla. Uma delas é o dólar, porque grande parte da sua dívida e dos seus custos de insumo acaba estando dolarizada, já que ela teve que buscar crédito fora do país, não buscou em reais, ela teve que buscar em dólar, porque dentro do país ninguém mais queria dar crédito para Paranapanema. Quando o real então desvaloriza frente ao dólar, a dívida explode em termos nominais. E o preço no mercado de Londres, né, no LME, como falamos para você, no London Metal Exchange, é definido globalmente. Não é no Brasil que se define, é mais ou menos que nem o petróleo. Não somos nós que definimos aqui no Brasil, ainda que tenha a Petrobras produção. Não, nós não definimos, não. As quedas bruscas no preço do metal ou variações na demanda, principalmente por parte da China, impactam diretamente as margens de lucro, que já são apertadas. E você sabe muito bem o problema que o Brasil vem enfrentando com a China, com esse movimento que tem aí a mão do Trump também. Tá? Mais ainda, temos uma herança de dívidas antigas que forma também uma bola de neve. Paranapanema, gente, ela carrega passivos de reestruturações passadas, quando ela se reestruturou. Em 2017, a empresa já tinha feito um grande aumento de capital e renegociação das suas dívidas para tentar sobreviver. Mas qual foi o grande problema disso? Que o custo do serviço da dívida, leia-se, dos juros que recaem sobre a dívida, e aí você tem juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, e aquilo vai crescendo, é como se fosse um cartão de crédito que você deixou de pagar e aí não consegue mais. Acabou sendo muitas vezes maior do que o lucro operacional da empresa, tá? E em 2023, por exemplo, o resultado financeiro negativo foi um dos grandes responsáveis pelos prejuízos milionários que a empresa teve. Agora, se você vai ver, ela começou a ter um caixa menos negativo, não posso nem dizer positivo, porque entra dinheiro e já sai tudo para pagar os juros, não é nem a dívida, é os juros. Mais ainda, ela sofre com a perda de competitividade com a entrada de novas empresas, novos players, que a gente chama, globais, e a importação de cobre, mesmo aqui no Brasil, dá para se importar cobre de fora
mais barato do que a Paranapanema fabrica. Então, acabou perdendo espaço. E além disso, a gente ainda tem aí uma infraestrutura antiga, fábricas antigas. E os custos fixos tornam a operação ainda menos eficiente em comparação com os concorrentes internacionais, dificultando com isso a recuperação das margens de lucro. Junta a isso todo o pessoal que ela teve que acabar demitindo e aí, gente, tá impagável, tá? Tá impagável. Então vamos fazer um resumão rápido aqui, tá? A Paranapanema, gente, a verdade é que ela ficou encurralada, ela tá na UTI com todos os tipos de equipamento para tentar deixar ela viva. Ela precisa de dinheiro para produzir, mas a dívida é tão alta que os bancos pararam de emprestar. Aí como é que ela vai produzir? Isso forçou a empresa, então, a pedir a proteção judicial para não falir, o que acabou sendo praticamente um tiro no pé. Tá? E agora ela tenta converter parte dessa dívida em ações. Ela pode fazer isso, como diluindo os atuais acionistas, lançando mais ações no mercado, como eu falei para vocês, para tentar limpar um pouco o balanço. Então, é o que a gente chama de uma aposta de fé, é uma ação de fé. Quer investir? De novo, investe pouco. Ela pode chegar de novo aos R$100 e você ganhar 100 vezes? Quem sabe? E você? Você acredita na virada da Paranapanema ou acha que o cobre deles vai virar pó, vai enferrujar? Cobre não enferruja, né, gente? Comenta aqui embaixo a sua opinião e não esquece de se inscrever para a gente conversar mais sobre essas empresas, sobre small caps e sobre, enfim, fazer uma análise rápida aqui para você, sim, você finalmente analisar e ver o que vale a pena ou não vale na sua carteira, tá? No próximo vídeo eu quero fazer uma análise, e aí é uma análise pessoal, não é, tá, gente, dica de investimento. Vou fazer uma análise da Vale, é mais um feeling meu que eu vou passar para vocês, se ela deve subir muito ou não. E a gente já vai começar a conversar também dos chamados dividendos sintéticos, que para isso a Vale é excelente, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Gente, se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo, como a gente sempre acaba por aqui. Bye, Brasil!